Boa noite. Que bom estarmos aqui. Cumprimento todos que estão aqui com a gente na igreja. Cumprimento você que está assistindo a gente de casa, também participando conosco. Que Deus se faça presente na sua vida e na vida de cada um de nós que aqui estamos também. Amém? Essa noite eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre medo. Já parou para pensar nisso? Medo. Medo é um negócio que a gente tem, não gosta muito de falar. A gente esconde, às vezes, você tem medo de quê? Não tenho medo de nada, mas quando está numa situação a gente se assusta, né? Por acaso até tem um rato aqui embaixo. Deixa eu pegar. Brincadeira, a gente já assustou ali atrás, estava subindo o banco, brincadeira. Muitas pessoas têm medo de muita coisa. E a gente aprende a conviver com alguns medos, outros a gente leva para a vida inteira, outros medos a gente nem percebe que tem, mas nos imobilizam durante o dia. E hoje eu queria refletir com você um pouquinho sobre medo. O que é o medo? Você tem algum medo? Você tem algo no seu coração que te paralisa e às vezes te impede de crescer, de progredir e de seguir em frente com o plano que Deus tem para você? Medo. Tem um homem chamado Black Bart, que ele é reconhecido nos Estados Unidos como um dos maiores ladrões que já existiu. Ele assaltou carros fortes durante mais de 8 anos até que ele foi pego. Mas até ser pego foram mais de 8 anos assaltando carros fortes, assaltou uma quantia gigante, até que um dia ele foi pego. E o que os repórteres perguntaram para ele, ficaram curiosos, é que nunca nesses 8 anos, fazendo assalto de carro forte, ele havia disparado um tiro, uma bala, ou ferido alguém. E aí perguntaram, mas por que você não fez isso? Um assaltante estava sendo condenado, tudo. E ele disse o seguinte: tudo que eu tinha que fazer era usar o medo para paralisar as minhas vítimas. O medo, o rosto do desconhecido era a minha arma de escolha, minha arma de intimidação. E ele dizia que as palavras que ele dizia, o olhar dele, ele fazia de tal maneira que amedrontasse aqueles homens treinados. E assim ele não precisasse atirar ou fazer nada contra eles. Fiquei pensando, né? Uma pessoa usando medo para intimidar outras pessoas. Será que o inimigo usa o medo para intimidar a mim e a você? Será que nós temos talvez prejudicado na nossa vida tantas coisas por causa do medo? Fizeram uma pesquisa sobre os maiores medos que o ser humano tem. O 10º maior medo é o medo de perder a liberdade. O 9º é o medo do desconhecido. O 8º, o medo da dor. O 7º, o medo da decepção. O 6º, o medo da miséria. O 5º, o medo da solidão. O 4º, o medo de se expor ao ridículo. O 3º, o medo da rejeição. O 2º, o medo da morte. E o 1º, o medo da falha, o medo de falhar. Não concordei com essa lista em um ponto, que já eu vou explicar para vocês. Fizeram uma pesquisa também para descobrir, entre os americanos, quais eram os maiores medos que eles tinham. O primeiro medo do americano, eu não encontrei essa pesquisa de brasileiros, mas o maior medo que os americanos têm é medo de cobra. Curioso, né? Medo de cobra. Depois é medo de falar em público. Muitos de nós temos, né, medo de falar em público. Eu tenho medo de falar em público. Brincadeira. Alguns têm medo de altura, é o 3º medo mais comum nos Estados Unidos. Depois, medo de ficar em um espaço pequeno. O 5º maior medo dos Estados Unidos é o medo de aranha. O 6º maior medo é o medo de agulhas. Não entendi muito isso aqui, mas tudo bem. O 7º é o medo de ratos. O 8º é o medo de avião. O 9º é o medo de cachorro. O 10º é o medo de trovões. E o 11º é o medo de ir no médico. Medo de ir no médico. Pensei que só o meu avô tinha esse medo. Eu tinha muitos medos quando era criança. Eu era uma criança muito medrosa. Um dos maiores medos que eu tinha era o medo de escuro. Eu vou confessar para vocês. Não fala para ninguém, tá bom? Eu tinha muito medo de escuro. Eu lembro que quando era criança a gente morava numa casa de 2 andares. E eu tinha um medo muito grande de subir para o andar de cima, onde ficavam os nossos quartos, e dormir lá, sem o meu pai estar perto ou minha mãe estar perto. Eu não sei, um dia eu vi um filme que um homem colocava a mão por baixo da cama e pegava a perna, falava, se eu estiver sozinho vai ter um monstro. E o meu pai, para tentar me ajudar a vencer esse medo, ele falava, filho, pega um negócio lá no quarto para mim. E, gente, podia pedir para eu dar voltas na quadra que a gente morava. Podia falar, Vitor, fica a noite inteira em pé ou ajoelhado. Mas não falava para eu ir lá em cima no meu quarto sozinho. Eu morria de medo.
E aí eu dava uma desculpa, enrolava, às vezes meu pai esquecia, e teve um dia que meu pai não esqueceu. Vitor, pega o negócio lá. Não, pai, beleza. Deu uma escondida, não peguei. Vitor, vamos lá. Não, pai. Aí meu pai sentou e falou, Vitor, vem cá, qual o problema? Por que você não sobe? Por que você não vai no quarto de cima sozinho? Tem alguma coisa? Falei, pai, eu tenho medo. Medo de quê? Eu falei, não sei, alguma coisa me pegar. E meu pai falou, hoje você vai vencer esse medo. E eu lembro que falei, não, pai, não vou. E meu pai, você vai, eu não vou. E o meu pai foi junto comigo, e assim eu tive coragem de ir, mas eu tenho muito claro na minha mente, eu subindo a escada, chorando, com medo do escuro que tinha lá em cima. E engraçado que meu pai foi, a gente pegou as coisas, meu pai acendeu a luz, falou, olha embaixo da cama, olhei, não tinha nada. Falou, onde é que pode ter alguma coisa? Ah, pai, aqui, ali. E aquele dia eu venci o meu medo de escuro. A gente tem muitos medos. Outro medo que eu tinha era medo de tomar injeção. Esse eu tenho até hoje. Eu vou levar minha esposa para tomar injeção, eu quase fico pior que ela. E um dia eu estava indo tomar uma vacina, lembro muito disso também. Falei, pai, não queria, e meu pai, segurando. E eu fiz tanto berro lá no postinho de saúde para tomar vacina, que quando a vacina entrou no meu braço, ali a agulha, eu nem senti a dor. Só que eu já estava gritando tanto que eu tive que continuar o teatro, para não me complicar ali. Mas eu falei, olha, pode ser que não dói, isso aqui às vezes. E eu descobri aquele dia que muitos dos nossos medos, eles podem ser também por coisas que, na verdade, não nos oferecem risco algum. Medos. A Bíblia fala sobre pessoas que tiveram medo também. Tem um exemplo de uma pessoa que tinha medo de pessoas. Se você puder, abre sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 15. Livro de 1 Samuel, no capítulo 15, tem uma história interessante, a gente conhece, mas com um detalhe que me chamou a atenção. Livro de 1 Samuel, capítulo 15. Aqui no capítulo 15 mostra de quando Saul desobedeceu a Deus. Aqui no capítulo 15, no verso 18, é dito assim, que enviou-te o Senhor a esse caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-lo. Só que no verso 21 diz assim, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Deus deu uma ordem muito clara, eles estavam numa guerra e Deus falou, olha, extermina tudo. É para acabar com tudo, não peguem despojo, não façam nada. A minha ordem é que eliminem tudo que tiver naquela cidade. Só que quando eles venceram, eles viram animais bonitos, viram coisas boas e ficaram ali, o povo deu uma pressionada em Saul. Como assim? Vamos doar um pouco, vamos deixar algumas coisas aqui. E Saul cedeu a essa pressão. E no verso 24, olha o que é dito para ele. Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Samuel, ele chegou e colocou Saul na parede. Por que você fez isso? E Saul admitiu e falou, eu errei. E a origem do seu erro e do seu pecado foi o medo que ele estava das pessoas e do povo talvez pensar coisa errada dele ou ele não ser popular. E eu fiquei pensando nisso na minha vida. Quantos de nós não temos esse medo? O medo de às vezes não fazer ou fazer alguma coisa e não ser aceito pelas outras pessoas, não ser reconhecido pelos outros. E aí a gente entra num um outro detalhe, uma outra história da Bíblia bem interessante. Lá em João capítulo 9, tem uma história também que linka um pouquinho com isso que aconteceu com Saul. Evangelho de João, no capítulo 9, conta de uma cura que Jesus fez. João, capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Jesus estava andando num dia de sábado, encontrou um homem cego desde o nascimento. E a Bíblia diz que ele curou aquele homem. Ele cuspiu no barro, na terra, fez um barro, passou no olho daquele homem, pediu para ele se lavar no tanque. E quando ele se lavou, ele estava curado. Depois dessa cura, esse homem saiu testemunhando e falando para as pessoas. E algumas pessoas chegaram e perguntaram o que havia acontecido. Alguns fariseus lembraram que ele era cego e agora estava vendo. E a família dele, que era judeu, foi colocada na parede sobre quem havia feito aquele milagre. E olha só esse detalhe, no verso 22, capítulo 9 de João, no verso 22. Na verdade, a partir do verso 19, os fariseus interrogando os pais. E os interrogaram, dizendo, é esse o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego, como pois vê agora? Verso 20 do capítulo 9.
Então os pais responderam: sabemos que esse é o nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Um detalhezinho dessa história que eu também não tinha me atentado. Os pais daquele garoto cego com certeza ficaram felizes em ver o seu filho vendo, enxergando. Era o filho deles. Só que quando os fariseus, com raiva de Jesus, chegaram e falaram: não, mas quem fez esses milagres? Eles não tiveram coragem de admitir. Olha, que ele é cego eu sei, mas eu não sei quem fez. Mas olha, ele já é bem grandinho para saber. Pergunta para ele. Na verdade, os pais desse garoto estavam com medo dos judeus. E o verso 22 diz: isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Verso 23, por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Esses pais, eles ficaram com medo de admitir que Jesus era o Senhor. O medo deles tem um pouco a ver com o medo de Saul. Eles ficaram com medo de não ser mais aceitos na sinagoga. Medo dos judeus, medo dos líderes religiosos, de rejeitarem ele na religião a qual eles faziam parte. E esse medo impediu eles de testemunharem de Jesus Cristo. Quantas coisas, irmãos, eu e você não deixamos de fazer por medo do que as pessoas vão pensar. E eu não estou falando de liberdade, de tal, essa falsa liberdade que as pessoas pregam, mas quantas vezes Deus nos pede algo, a gente tem consciência de que devemos fazer ou viver de determinada forma, mas por receio do que as pessoas vão dizer, vão pensar, a gente não faz. Às vezes você tem noção de que você precisa fazer isso, mas o que meus colegas de trabalho vão pensar de mim? Ah, não, vamos almoçar, todo mundo orou antes, não vou, não vai que fica chato. Questão do sábado, muitos jovens enfrentam essa dificuldade. Não, mas se eu falar aqui, né? O que meu professor vai achar? E tantas outras coisas mais sutis, como talvez você numa conversa com colegas da igreja, pessoas que temem a Jesus, mas alguém fala alguma coisa que não é o melhor. E você com receio de ser a pessoa chata da rodinha, aceita, sorri. Queridos, o medo de não ser aceito por pessoas, muitas vezes nos impede de receber a aceitação de Deus. Saul perdeu a oportunidade de abençoar o povo quando ele cedeu à pressão das pessoas, à pressão do povo. Os pais desse cego curado perderam a oportunidade de testemunhar de Jesus Cristo para todas as pessoas, pelo medo que eles tinham de ser rejeitado pelas pessoas. Quantas coisas eu e você não fazemos, coisas certas e que Deus espera de nós, pelo medo de ser rejeitado. Eu digo isso por mim. Analisando minha vida, eu percebi que o meu maior medo não é medo do escuro. Um dos meus maiores medos não é mais medo de agulha, embora eu ainda tenha. Prefiro não tomar injeção, a gotinha é melhor. Mas o medo de não ser aceito, queridos, é algo que eu oro para Deus curar do meu coração. Quantas coisas eu já me peguei fazendo simplesmente para ser aceito pelas pessoas, quando na verdade a nossa prioridade de vida deve ser aceito, entender que somos aceitos por Deus. Um terceiro exemplo que eu quero citar da palavra de Deus, uma outra história interessante, está lá em Mateus no capítulo 25. Um outro medo que a Bíblia cita que uma pessoa teve e que muitos de nós temos também. Mateus capítulo 25. Aqui é contada a parábola dos talentos, a partir do verso 14. Diz que o homem saiu, aqui no verso 14, chamou seus servos, para um deu 5 talentos, para outro deu 2, para outro deu 1, partiu e depois de muito tempo ele voltou. O que tinha 5 devolveu 10, o que tinha 2 devolveu 4, e quando ele chegou no que tinha apenas 1 talento, ele ouviu a seguinte resposta, no verso 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não plantaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Qual foi o motivo que levou esse homem a esconder o talento e não multiplicá-lo? O receio, o medo. O medo do seu chefe, o medo do seu superior. Na verdade, o medo aqui eu entendo como o medo de falhar, o medo de errar. Já pensou se eu perder esse dinheiro? O que o meu Senhor vai achar de mim? Medo de falhar. Quantos de nós temos esse medo também?
E até em relação aos nossos talentos, os dons que Deus deu, às vezes a gente enxerga que Deus deu dons para a gente, você gosta de alguma coisa, você se interessa por algum ministério na igreja, mas você, poxa, não será? Tenho receio, tenho medo. E se eu errar? E se eu falhar? E nisso a gente vai atrofiando os nossos dons. E até o dom que nós temos, muitas vezes é perdido pelo medo que temos de usar esse dom e falhar. Quando, na verdade, o que é pedido de nós é que a gente use os dons que temos na causa de Deus. 3 exemplos. A Bíblia tem várias histórias, mas eu queria citar essas 3 para você ver que o medo não é algo que só você sente, que só eu sinto, mas é algo que muitos personagens da Bíblia sentiram também. Mas eu queria comentar um pouquinho sobre o segredo para vencer o medo. Na verdade, uma ferramenta que nós temos para vencer o medo. Se eu pudesse citar uma palavra que nos ajuda a deixar o medo de lado, eu diria que a palavra é a palavra fé. A fé, ela é um instrumento, é um ingrediente que Deus coloca na nossa vida, que nos ajuda a vencer o medo. A fé é um antecedente indispensável do destemor, como se vê nas palavras de Isaías. E Isaías fala muito bem, quando lá no capítulo 26, no verso 3, ele diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Ele tem fé em ti. Ou seja, a pessoa que tem fé em Deus, ela fica em paz, ela descansa em paz, porque a fé dela não está nela, a fé dela não está nas outras pessoas, a fé dessa pessoa repousa em Deus. Davi fala muito isso, lá no capítulo 37, ele cita no verso 1, ele fala: Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, nós não teremos medo. Um outro salmo interessante de Davi, eu separei essa tarde, Salmo 46, verso 2, ele diz: O homem bom se compadece e empresta, e disporá suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna, não temerá maus rumores, e o seu coração está firme, confiando no Senhor. Ou seja, o justo tem um coração firme, em paz, porque a sua fé está depositada no Senhor. Salmo 112, versos 5 a 7. Perdão. Na verdade, isso não é um salmo, mas essa questão de fé, ela me fez pensar bastante sobre como desenvolver a fé. Grande parte dos nossos medos, eles vêm porque a gente não tem fé em Deus, não tem fé muitas vezes em nós mesmos, não tem fé nas outras pessoas. E aí muitos perguntam: pastor, como desenvolver a fé? A fé parece que é algo tão abstrato, você não consegue pegar, você não consegue comprar. Como eu posso fazer a fé crescer? E eu lembro um livro de um autor que eu gosto muito, já morreu, Dietrich Bonhoeffer. Ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim, sobre fé. Ele fala: obedece quem tem fé, mas quem tem fé obedece. Obedece quem tem fé, mas quem tem fé obedece. Aqui está falando sobre obediência. Não estou entrando em mérito de salvação, de justificação pela fé. Não, estou entrando em questão de fé. Como eu desenvolvo a minha fé? Muitas pessoas falam: olha, eu preciso ter fé para obedecer. E isso é verdade. Você precisa ter fé em Deus para você poder obedecer. Você precisa confiar no seu pai, na sua mãe, para você poder se jogar nos braços dele. Só que uma outra verdade em relação a Deus é que uma ferramenta que nós temos para desenvolver a nossa fé é a obediência. Não estou falando de salvação, estou falando de fé. Se você quer desenvolver a sua fé, um primeiro e grande passo que você vai dar é obedecer. Quem tem fé, obedece. Mas quem obedece também tem fé. Às vezes, muitas pessoas perguntam: pastor, como desenvolver a minha fé? Primeiro passo, obediência. A obediência, ela é uma ferramenta muito grande para desenvolver a nossa fé. Quando você estiver numa situação complexa, quando você estiver numa situação de medo, e você talvez sentir que não tem fé, e você fala: olha, minha fé não está dando aqui. Obedeça. Você não precisa ficar com medo ou ficar tentando descobrir como alcançar a fé. Simplesmente obedeça. Que a obediência ao que Deus pediu, ao que Deus mandou, vai desenvolver em você a fé nele. Quando você obedece, mesmo sem saber no que vai dar. Quando você obedece, mesmo talvez não tendo motivos para fazê-lo, a sua fé vai se desenvolvendo. Ela vai crescendo. E a fé, sendo essa ferramenta para nos ajudar a vencer o medo, ela é desenvolvida em grande parte pela obediência.
Abraão, ele passou por isso. Abraão, eu acho interessante a história dele, que ele teve um desafio muito grande de Deus. Ele morava numa cidade, tinha uma vida estruturada, e a Bíblia diz que Deus apareceu para Abraão e falou: olha, sai da sua terra, sai da casa dos seus parentes, sai do lugar que você está, como que Deus citando as coisas que ele tinha que deixar para trás, e vai para uma terra que um dia eu vou te mostrar. Pega as coisas e vai. E Abraão foi. E a Bíblia diz que em outro momento ele prometeu para Abraão um filho, só que essa promessa não foi tão simples, não foi tão fácil. Deus falou: olha, você vai ter um filho. No outro dia Sara estava grávida. Não foi assim, demorou a ponto de Abraão duvidar dessa promessa. Só que um dia Deus ele falou uma palavra para Abraão muito interessante, que nos ajuda a entender um pouco de como vencer o medo e essas circunstâncias. Em Gênesis capítulo 15, verso 1, Deus falou para Abraão o seguinte, Gênesis 15, verso 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Quando Abrão estava sofrendo ali com talvez a aparente demora da realização da promessa, Deus apareceu para Abrão e falou: Abrão, não tenha medo. Tá, mas por que você não deve ter medo? Deus responde: eu sou o seu escudo. Gente, esse versinho a gente tem que grifar, colocar na Bíblia, colocar em onde quer que você esteja. Nos momentos que você estiver com medo, que você estiver enfrentando os medos que você possui, você pode lembrar dessa palavra para você. Deus ele diz para nós também, Vitor, Pedro, Cláudia, não tenha medo. Mas por que eu não tenho que ter medo? Porque eu sou o seu escudo. Deus está na nossa frente, Deus nos protege, Deus nos guia, Deus ele cuida de nós. Não quer dizer que não tenhamos dificuldade, não quer dizer que não tenhamos que enfrentar ou até passar por situações que nos causam medo, mas quer dizer que nessas situações Ele será o nosso escudo. Amém? O que eu acho lindo nesse texto é que ele diz: não tenha medo, eu sou o seu escudo. Ele não diz: eu te dou um escudo, eu coloco um escudo na sua mão. Ele fala: eu sou o seu escudo, eu entro na sua frente e eu te protejo de todo e qualquer medo que você possa estar tendo. Qual medo você possui? Tenha Deus como seu escudo, como sua proteção, que Ele vai te proteger e vai cuidar de você. Amém? Ainda falando sobre medo, eu refleti em algo interessante sobre isso. Na verdade, alguns anos atrás, um amigo em São Paulo, ele fez um dia um sermão sobre medo, um sermonete num programa jovem, e aquilo ali nunca saiu da minha cabeça. E ele falava sobre medo, e ele falou: olha, muitos têm medo disso, medo daquilo, tal. E ele disse algo interessante, ele falou: olha, se nós olharmos todos os medos, acho que até comentei isso já com alguns, a maioria, se não todos os medos, eles têm origem em um medo maior, que é o medo da morte. Fiquei pensando, não, como assim? Ele falou: ó, tem gente que tem medo de aranha, disso, daquilo, como eu já citei, mas ele disse: todos esses medos se originam do medo maior da morte. Falei: nada a ver isso aí. E ele começou a continuar no raciocínio. Ele falou: olha, por exemplo, quem tem medo de, sei lá, de assalto? Ah, tenho medo de ser assaltado, minha casa ser assaltada. Na verdade, lá no fundo, o medo dele é de talvez o assaltante lhe tirar a vida e ele morrer, ou talvez roubar tudo que ele tem, ele não ter mais as coisas que ele tinha para viver, talvez passar fome e morrer. Parece que eu estou exagerando, mas se você cavar lá no fundo de todos os medos da humanidade, eles saem do maior dos medos, que é o medo da morte. Medo de barata, gente tem medo de barata, gente... Pensa aí, talvez você tenha medo daquela barata virar gigante e comer você vivo. Ou então você tem medo da barata talvez passar uma doença nojenta. Mas no fim das contas, morte. Ah, tenho medo de ficar sem dinheiro. No fim das contas, o medo é talvez ficar sem dinheiro, não ter como fazer as coisas que você faz, não ter dinheiro para comprar o que comer e no fim, morrer de fome. Cava os medos que você tem. Pode cavar, pensa nos medos que você tem. Lá no fundo, todos os medos se originam no maior dos medos, que é o medo da morte. A morte, na verdade, ela é o maior problema do ser humano. É aquilo que o ser humano não consegue lidar. A gente não foi criado para isso. E aí, quando ele falou isso, eu falei: ok, faz sentido. Ok, medo da morte. É verdade, é verdade. E aí ele falou mais. Ele falou: olha, tendo consciência de que todos os medos se originam no medo da morte, a gente não precisa ter medo de nada. Como assim?
E ele abriu no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, e eu convido você a abrir também. 1 Coríntios, capítulo 15. Carta de Paulo aos Coríntios 15, verso 55. Paulo dá uma mensagem muito interessante. 1 Coríntios 15, verso 55 e verso 56. Paulo diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele cita, ele nos lembra que a morte não está com nada. Morte, onde está o seu poder? Você já foi vencida por Jesus Cristo. E aí, voltando lá em Mateus, eu vejo um momento que Deus teve que se deparar diante da morte, e lá é contada a história de Lázaro. Essa história me chama muita atenção. Jesus chegou e o seu grande amigo Lázaro estava morto, já fazia dias. Jesus demorou a chegar e com certeza não foi sem, sabe, por acaso que isso aconteceu. Quando ele chegou, ele falou: onde está? A irmã dele falou: ó, Jesus, desculpa, você demorou muito, morreu aí, tá vendo? Se viesse antes, você tinha salvo ele. Jesus vai diante do túmulo, pede para tirarem a pedra, e ele chama Lázaro para fora. A gente coloca esse milagre por estar na Bíblia, a gente entende como mais um milagre, mas não foi mais um milagre. Eu arrisco dizer que esse talvez seja o milagre mais importante que Jesus fez. Jesus, no seu ministério, ele venceu a cegueira, ele mostrou que Deus é maior do que isso, Deus é maior do que as forças naturais, que as tempestades, Deus é maior do que pessoas más, os fariseus, Deus, sabe, Jesus mostrou Deus sendo maior do que tudo que podia amedrontar as pessoas. Mas nesse dia, Jesus mostrou ser maior do que o maior dos medos do ser humano, que é o medo da morte. Quando Jesus falou para Lázaro sair, e Lázaro respondeu: quando o morto encontrou a vida, a morte, ela percebeu que o reinado dela logo, logo ia acabar. E quando Jesus se entregou na cruz, morrendo no nosso lugar, aí não tem mais chance. E eu pergunto para você, se todos os nossos medos se originam no maior de todos os medos, e Jesus Cristo já venceu o maior dos medos, será que ter medo faz sentido? Com certeza não. Não estou dizendo que alguém seja pior ou melhor por ter medo, eu tenho medo. Mas pela perspectiva bíblica, nós não precisamos ter medo de nada. Se Jesus é maior do que o maior dos medos, o que são os medinhos pequenos e medíocres que a gente tem na vida? O que é medo de perder emprego? O que é medo de testemunhar de Jesus para os colegas e não ser aceito? O que é medo de talvez não ser amado pela nossa família? O que são esses medos comparado ao medo da morte que Jesus Cristo já venceu, ressuscitando Lázaro e morrendo por nós? Se em algum momento algum medo te assustar, te preocupar, lembre-se de que Jesus Cristo venceu e nos concede a força para vencermos todos os medos que aparecerem na nossa frente. Todos os nossos medos, eles não passam de nada, quando entendemos que Jesus já venceu todos eles e nos promete vitória sobre eles também. Quando eu tinha 12 anos, foi lançado um filme chamado Monstros S.A. Alguns devem conhecer, fez muito sucesso, um filme de monstrinhos ali, de um olho. E nesse desenho, os monstros, eles assustavam crianças. E era um desenho do mundo dos monstros. Tal. Nesse desenho, os monstros, eles entravam, tinham portas, eles entravam nas portas para poder assustar as crianças, que o grito das crianças fazia com que um recipiente que eles tinham de energia acumulasse a energia, e o mundo dos monstros, os monstrinhos, era regido pelo grito das crianças, mais ou menos assim. E as crianças tinham medo dos monstros. E aí os monstros iam toda noite, eles tinham vários quartos, o trabalho deles, tinham monstros especializados em assustar, afinal tinha uma empresa de susto, e eles iam no quarto, assustavam as crianças, e o grito dava energia, e eles tinham uma cota de sustos para dar, para poder gerar energia suficiente para a cidade se mover, enfim, bem interessante, eu gostava desse desenho. Só que o curioso é que as crianças tinham medo dos monstros, só que ao longo do filme, foi mostrado que os monstros morriam de medo das crianças.
Eles acreditavam que se a criança tocasse neles, eles eram infectados pelas crianças. Um dia um monstro volta para o mundo dos monstros com a meia na testa, e aí ele é colocado em quarentena, porque eles tinham medo das crianças e tal. Eu fiquei pensando nisso, bobeira, mas as crianças morriam de medo dos monstros, mas na verdade os monstros tinham muito mais medo delas do que elas tinham medo deles. O que isso tem a ver, pastor, com o que você está pregando? A gente morre de medo da morte, morre de medo do inimigo, que ele pode fazer por nós, mas quer saber de uma coisa? Ele tem muito, mas muito mais medo de nós, quando a gente está unido a Deus. Os seus medos, na verdade, eles têm medo de você, porque você é filho daquele que já venceu esses medos. O inimigo, o pai dos medos, ele morre de medo da gente, porque nós somos filhos de Deus, porque Deus nos protege, nós somos a menina dos olhos de Deus. Quando você se deparar com o medo, saiba que aquele medo, em nome de Jesus, tem mais medo de você do que você tem medo dele. Que Deus nos abençoe, que Ele nos use para que a gente supere os nossos medos. Que nenhum medo nos impeça de viver uma vida feliz ao lado de Deus. Que o amor de Deus possa entrar no nosso coração e lançar fora o medo, que Ele nos dê a paz, que Ele nos dê tranquilidade. Pense hoje, eu gostaria que você saísse daqui hoje refletindo nisso. Deus, qual é o medo, ou talvez alguma coisa que tem me atrapalhado a viver uma vida feliz, uma vida plena? Em nome de Jesus, Deus, trabalhe comigo, tira esse medo do meu coração. Talvez você esteja sofrendo, talvez você que está em casa esteja tendo uma vida limitada por estar sofrendo com medos. Em nome de Jesus, pela palavra dele nessa noite, seja liberto desses medos, seja liberto dessas preocupações e tenha fé, acredite que Jesus Cristo já venceu os medos e Ele nos protege com o seu escudo na nossa frente, diante de qualquer dificuldade que possa vir na nossa vida. Você tem um medo? Deus é muito maior do que eles, e ligados a Ele, nós também seremos maiores. Convido você a fechar os olhos. Eu quero fazer uma oração com você nesse momento, que quer entregar um medo ou talvez uma dificuldade nas mãos de Deus. Querido Deus, obrigado por a gente estar aqui nessa noite, pela oportunidade que a gente tem de ouvir a Tua palavra. Nós vivemos, Deus, um mundo que tem muitas dificuldades, um mundo que tem muita insegurança, e eu aqui pregando, o Senhor sabe os medos que eu tenho, o Senhor sabe medos que cada um que está aqui tem, pessoas que estão assistindo a gente pela internet tem também. Só que nessa noite, Deus, em nome de Jesus, nós queremos ser libertos desses medos. Deus, que o inimigo não tem poder sobre a nossa vida, que nada, nenhuma tristeza, nenhum problema, nenhum receio possa nos impedir de viver a vida plena que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, coloca no nosso coração essa consciência, Deus, que a gente se acorde todo dia tendo certeza de que o Senhor é maior do que qualquer medo que tenhamos. Eu peço, Deus, por aqueles que estão aqui nessa noite, que têm medo, talvez, de desagradar pessoas. Livre essas pessoas desse medo, que a gente não viva para os outros, mas que a gente viva para honrar, glorificar o Teu santo nome. Eu peço por aqueles que têm medo, Deus, medo de talvez não ter uma vida segura. Vivemos um mundo tão perigoso, realmente, Deus, é difícil viver hoje, mas dá-nos a consciência de que o Senhor está ao nosso lado, o Senhor nos protege, o Senhor está na nossa frente e o Senhor nos cuida em todos os caminhos e todos os lugares que nós estivermos. Deus, eu peço libertação nessa noite para as pessoas que têm medo de testemunhar de Ti. Talvez alguns aqui vivem em ambientes não cristãos. Tem uma família que talvez não teme a você, trabalha em um lugar que tenham pessoas que talvez não estejam contigo e talvez tenham medo de testemunhar. Deus, tira esse medo de nós e que em nome de Jesus a gente possa corajosamente testemunhar a nossa fé e assim abençoar a vida de muitas pessoas. Por fim, Deus, eu peço por aquelas pessoas que têm medo de usar os seus dons. Ah, Deus, quantos dons a gente tem nessa igreja que estão atrofiando pelo não uso e muitas vezes pelo medo de talvez não fazer direito ou de não usar esse dom da melhor maneira. Deus, por favor, tira de nós esse medo. Que nessa noite o Seu amor possa entrar no coração de cada um de nós e possa lançar fora todo e qualquer medo que tenhamos na nossa vida. Por favor,
Peço uma bênção especial sobre todos nós que aqui estamos. Dê-nos a paz e a tranquilidade de uma vida feliz ao teu lado. É o pedido sincero do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe nessa noite.